Fala galera, tranquilo, beleza? Bora começar mais uma incrível aula de matemática, aula 9, identificando polígonos, sequência 2, volume 2 do Aprender Sempre. Então já sabe, né? Deixa aquele likezinho para dar aquela força, se inscreve no canal se você é novo, seja muito bem-vindo e bora começar. O que vamos aprender? Nesta aula vamos reconhecer, nomear e comparar polígonos. Número 1. O professor Alex quer instalar uma pista de ciclismo na academia e pediu que seus estudantes desenhassem alguns projetos. Ele observou que todos os desenhos deveriam ter 4 lados. Observe os projetos dos estudantes. Então temos aqui do projeto número 1, que é a figura 1, até a figura número 8. Então cada estudante fez um projeto diferente e nós vamos analisar para responder as perguntas. Então bora lá. Analise as figuras e responda em seu caderno. Letra A. Em quais quadriláteros há 2 pares de lados paralelos? Então vamos relembrar o que são lados paralelos. É simples, lados paralelos eles são linhas que estão no mesmo sentido. Não precisa ser do mesmo tamanho, porque quando ela é do mesmo tamanho elas são congruentes. Mas a gente já vai ver isso, não se preocupe. Então bora lá dar uma olhada. O que são lados paralelos, como eu estava dizendo? São linhas que estão no mesmo sentido. Por exemplo, essa linha aqui, ó, de cima, ela está no mesmo sentido que a linha de baixo. Então eles estão paralelos. Mesma coisa aqui, ó. Este lado está paralelo com este daqui. Então, isso que são lados paralelos. Vamos marcar aqui em vermelho que fica melhor de vocês verem. Então tá vendo aqui, ó, as duas linhas vermelhas, elas estão exatamente no mesmo sentido. E aqui elas estão também do mesmo tamanho, a gente pode dizer que elas são congruentes, tá? Mas não se preocupe com a questão da congruência, só se atente a ser paralelo, tá bom? Então temos aqui, esses dois lados são paralelos na figura número 1, depois temos a parte de cima com a parte de baixo, também são paralelos. Lembrando que a gente tem que encontrar figuras com 2 lados paralelos, então beleza, a figura número 1 tá ok. Agora a figura número 2 também, olha só, temos esses 2 lados paralelos e temos a parte de cima com a parte de baixo, olha só, as duas estão paralelas uma com a outra, ó, tem essa linha retinha e essa também retinha, as duas estão paralelas. Muito bem, agora na figura 3, temos lados paralelos? E a resposta é sim, porque olha só, essas duas linhas, elas estão na mesma direção, exatamente iguais. Olha só, então elas estão na diagonal e também temos a parte de cima com a parte de baixo. Olha só, elas estão paralelas também. Elas só não estão na mesma direção, igual a do quadrado aqui, mas elas são paralelas, olha só, seguindo aqui nessa direção, na horizontal e aqui também. Tá vendo só que legal? Então temos mais uma figura que tem 2 lados paralelos. E a figura 4, ela tem 2 lados paralelos? E a resposta é não, ela só tem um lado paralelo. Ou seja, esse lado de cima está paralelo com esse de baixo. Eles só estão em tamanhos diferentes, tá? Mas esse aqui não, ó. Esse está reto e esse está na diagonal, então elas não são paralelas, né? Como a gente está procurando figuras com 2 lados paralelos, nós temos a figura, por enquanto, número 1, 2 e 3. Vamos dar uma olhada na figura 5. Na figura 5, nós temos o lado paralelo aqui com este daqui, ó, então na vertical, essas duas linhas verticais. Mas, olha só, a parte de baixo não está paralela com a parte de cima, porque a parte de cima ela é diagonal, tá vendo? Então a parte de cima deveria ser ou reta, ou então a parte de baixo que deveria ser diagonal igual a de cima, para elas ficarem iguais, tá? Então ela só tem um lado paralelo, que são essas duas linhas verticais, tá? Então ela também não é. Então por enquanto temos a número 1, número 2, número 3, vamos olhar a número 6. Olha só que legal, temos este lado aqui na diagonal, paralelo com este lado de baixo. Então já temos um lado paralelo. Agora temos aqui, ó, a parte de baixo paralela com essa daqui. Então sim, ó, nós temos, olha só que legal, deixa eu tirar as minhas anotações para vocês verem em vermelho. Temos esses 2 lados paralelos, como também temos esses 2 lados paralelos. Então a figura 6 também tem 2 lados paralelos. E a figura 7? A figura 7 não, porque olha só, essa linha aqui, ó, que está na diagonal, está diferente dessa diagonal. Então aqui já não é lado paralelo. Então já podemos descartar. Só temos um lado paralelo aqui, ó, tá vendo? Que são as partes de baixo e a de cima. Então essa também não é. Muito bem, vamos olhar a figura 8.
olha só que curioso a 8. Esse lado de cima não está paralelo com o de baixo, nem esse lado paralelo com este. Então, não é uma figura que tem dois lados paralelos. Na verdade, a figura 8 não tem nenhum lado paralelo. Muito bem, sabendo disso, a gente pode responder a letra A dizendo que as figuras número 1, 2, 3 e 6, que tem dois pares de lados paralelos. Muito bem. Agora na letra B, em quais quadriláteros há somente um par de lados paralelos? Então a gente já viu isso, né? Que na figura 4 temos um par de lado paralelo, aqui onde eu estou marcando em vermelho para vocês. Na figura 5 também temos, então vamos dar uma olhada aqui, ó, marquei em vermelho para vocês. Na figura 7 também temos, tá vendo? Então é a figura 4, 5 e 7, tá certo? Então vamos anotar. 4, 5 e 7. E agora na letra C, qual quadrilátero não apresenta lados paralelos? E a gente viu que é a última, né? Figura 8, ela não possui, ó, essa linha não está paralela com as demais, olha aí. Então não temos nenhum lado paralelo, cada um tá no seu sentido, um diferente do outro, tá bom? Então figura número 8, muito bem, vamos continuar. Letra D, identifique quais das figuras são paralelogramos e trapézios com bases nas definições a seguir. Então vamos dar uma olhada nas definições a seguir. Paralelogramo é um polígono que possui 4 lados, sendo os lados opostos paralelos. Trapézio é um quadrilátero que possui apenas um par de lados opostos paralelos. Então vamos ver aqui nas nossas figuras quais são paralelogramos e quais são trapézios. Então bora lá, figura número 1 até a número 8. Relembrando, paralelogramos, polígonos que possuem 4 lados, sendo os lados opostos paralelos. Então olha só, a figura número 1, este lado e esse é o lado oposto, eles estão paralelos. Aqui em cima é oposto com esse, eles estão paralelos como a gente viu. Então a figura número 1 é um paralelogramo. A figura número 2 é a mesma coisa, né? Só muda com o quadrado. Aqui nós temos um retângulo, aqui um quadrado e temos os lados paralelos, né? Os lados opostos. Lembrando que o lado da esquerda, o oposto dele é este lado, como a parte superior tem o lado oposto aqui embaixo, que são paralelos. Muito bem. Na figura número 3 a mesma coisa, olha só, esse lado é paralelo ao oposto, que é aqui embaixo. E esse lado, ele está paralelo com este aqui ao lado. Aí na número 4, olha só, não é um paralelogramo. Por quê? Ó, sendo os lados opostos paralelos. Essa parte de cima na figura 4 é paralela com a parte de baixo. Mas aqui, ó, esse lado não é paralelo com o seu oposto. Então a 4 não é. Temos a 1, 2, 3. Depois aqui na 5, mesma coisa, ó. Só temos aqui, ó, na vertical os lados paralelos. Ele então não é um paralelogramo. Depois na figura 6, temos sim um paralelogramo, porque este lado está oposto com esse, assim como este lado está oposto com esse, tá? E eles são paralelos. Muito bem. Já na figura 7, olha que legal, a gente já viu isso. Aqui, ó, nessa diagonal está diferente da outra, então elas não estão paralelas, somente a parte de cima com a parte de baixo que é paralelo. Então nós vimos que a figura número 1, 2, 3 e 6 são paralelogramos, tá? E agora, trapézio é um quadrilátero que possui apenas um par de lados opostos paralelos. Então a gente viu que quem tem um par de lados opostos é a figura 4, a figura 5, a figura 7, tá? A 8 não. Então podemos classificar agora quem é paralelogramo, quem é trapézio. Então bora lá, figura 1, 2, 3 e 6 são paralelogramos e figuras 4, 5 e 7 são trapézios, tá? Vamos marcar aqui, ó, figuras 1, 2, 3 e 6 e depois aqui, ó, trapézios 4, 5 e 7, tá certo? Número 2, o professor Alex comentou com os estudantes que escolheu duas figuras para representar a pista de ciclismo. Ele escreveu na lousa algumas características desses polígonos e pediu que as crianças os desenhassem. Com a régua, desenhe na malha quadriculada os polígonos que representarão a pista de ciclismo e escreva seus nomes no quadro a seguir. Então olha só, a gente vai ter que escrever aqui, ó, de acordo com essas características da figura que ele selecionou, ó, são duas figuras, temos as características dessa figura e depois nós vamos ter que colocar o nome aqui.
vocês vão desenhar na malhinha quadriculada que tem aí, depois eu vou fazer junto com vocês, mas eu vou fazer aqui à mão livre mesmo, não vai ficar muito reto, vai ficar assim umas linhas meio tortas, mas não tem problema, vai servir pra gente entender aqui, ó, as características. Então, começando pela figura número 1, 4 lados. Opa, então vamos já desenhar de cara uma figura que a gente conhece que tem 4 lados. Um retângulo, muito bem. Outra figura que tem 4 lados, temos um quadrado, muito bem, beleza. Então, tem 4 vértices, já estudamos vértices, olha só, os vértices, lembra que são os pontinhos que ficam entre as arestas, olha só. Então, 2 vértices eu formo uma aresta, lembram-se disso? Muito bem, então tem 4 vértices aqui. Nessa do quadrado também tem 4 vértices, vamos ver se a gente acerta a figura. Então, muito bem, ó, as duas têm 4 vértices. É um paralelogramo, beleza? Os dois são, né? Temos aqui, ó, lados opostos que são paralelos, tanto em cima quanto embaixo. Aqui no quadrado, mesma coisa, lados opostos que são paralelos. Beleza, então está tudo certo por enquanto. Deixa eu tirar essas linhas a mais para ficar mais fácil de vocês verem. Muito bem. Agora aqui, ó, tem 4 ângulos retos. Opa! Aqui, ó, temos ângulos retos, ó, ângulos de 90 graus, né? Tanto no retângulo quanto no quadrado. Muito bem. Então, olha só que legal. As duas estão seguindo certinho. Agora vamos ver aqui, ó, a última parte. Os lados opostos são iguais, beleza? Aqui os lados opostos, ó, no retângulo são iguais, tanto aqui quanto aqui, com esse e com esse. E no quadrado, mesma coisa, esse lado é igual a este, como este é igual a esse. Mas olha agora aqui, ó, a continuação. Mas os lados consecutivos são diferentes. Opa, vamos dar uma olhada aqui então de novo. Eu tenho aqui lados opostos iguais no meu retângulo, certo? Ó, vamos numerar os lados, que é mais fácil. 1, 2, 3, 4 lados. Então, ó, falou aqui que os lados opostos são iguais. Então, o lado número 1 é igualzinho ao número 3, ó, as linhas. Só que o que vem consecutivo depois do número 1 é o número 2 aqui, ó. Eu venho o lado número 1, depois em seguida o lado número 2, que é o lado consecutivo. E olha o que tá falando, são diferentes. Então, ó, no retângulo tá certo. O número 1 é diferente do 2, porque o número 1 tem um tamanho diferente do 2. Aqui no quadrado, vamos dar uma olhada? Deixa eu numerar também. Número 1, 2, 3 e número 4. Então, olha só, o quadrado ele tem o lado número 1 igual ao lado número 2. É que aqui no meu desenho não dá para vocês verem com precisão, mas depois a gente vai ver ali na malha quadriculada. Então, o quadrado ele tem aquela característica que todos os lados são iguais. Já conversamos sobre isso em outras aulas. Então, já não pode ser o quadrado. Eu vou colocar um xizinho aqui. Por quê? Está dizendo que os lados consecutivos são diferentes. Então, nesse caso, o retângulo está certo. Porque, ó, o número 1 tem o tamanho diferente do número 2. Beleza? Então, já encontramos a nossa figura número 1, que é o retângulo. Beleza, marcamos aqui. Agora, número 2. Tem 4 lados. Beleza. Aqui o quadrado tem 4 lados. Agora vamos observar só o quadrado porque o retângulo já foi, tá certo? Tem 4 vértices. Acabamos de ver. Tem 4 lados e 4 vértices. É um paralelogramo. Quadrado é um paralelogramo, tá certinho. Vamos ver a próxima. Tem 4 ângulos retos. Acabamos de ver aqui os ângulos retos. Estão vendo aqui? Muito bem. Os 4 lados são congruentes. Olha só, o que é a palavra congruente? Que todos os lados são iguais, tá? Então aqui tá certo. Já encontramos também o polígono. É o quadrado. Muito tranquilo, né? Beleza, então já que a gente encontrou, só vamos desenhar ele na malha aqui, como vocês já viram aí, né? Que a gente tem que fazer 4 lados, 4 vértices. Ele é um paralelogramo, tem ângulos retos. Então, vamos lá fazer o nosso retângulo na malha. Muito bem, ó. Olha que legal. Então, deu para ver aqui, ó. 4 lados, 4 vértices, né? Como a gente acabou de desenhar ali. Temos 4 vértices, 4 ângulos. Muito bem, vou fazer rapidinho aqui para vocês. E olha só, então os lados consecutivos eles são diferentes. E agora o quadrado. Aqui dá para vocês verem bem, ó. O quadrado tem todos os lados iguais, ó. Na malha dá para ver bem. Por quê, ó? O lado aqui número 1 que eu tinha numerado, ele é exatamente do mesmo tamanho que o lado número 2. Olha só, o lado número 1 tem um quadradinho, 2, 3, 4, 5.
Agora olha só o lado número 2, tem um quadradinho, 2, 3, 4, 5 também, tá certo? Então eles são lados congruentes, eles são exatamente do mesmo tamanho. Tá legal? Muito tranquilo, né? Então já sabe, como eu sempre digo pra vocês, deixa aqui nos comentários a hashtag da aula identificando polígonos, pra eu saber que você tá assistindo a aula até o final. Já deixa aquele likezinho pra dar aquela força pro canal, se inscreve se você é novo, seja muito bem-vindo e já compartilha com a galera. Um grande abraço, até a próxima aula!